bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que eu falei que eu não ia fazer nada agora pro final do ano, mas acabou que dia 4 de dezembro foi o lançamento mundial de Queen of Air and Darkness, que é o terceiro livro da série The Dark Artifices, aqui no Brasil conhecido como Artifícios das Trevas. E eu já tinha feito resenha dos outros dois e eu resolvi ler para conseguir fazer uma resenha agora pro final do ano, e também porque, né, eu vou gravar podcast agora essa semana sobre ele. Enfim, né, resolvi fazer um último vídeo aí pra esse ano, falando um pouquinho desse livro que me deixou com muitos sentimentos mistos. Eu quero adiantar que se você não quiser spoilers de Queen of Air and Darkness ou spoilers dos outros livros da trilogia Artifícios das Trevas, por favor não assista esse vídeo, porque eu não tenho como falar sobre este livro, falar sobre as minhas sensações desse livro sem falar dos outros dois. Então se você ainda não tiver lido Lord of Shadows, ou se você não tiver lido Lady Midnight, se você não tiver lido qualquer um dos outros livros dessa série, ou não quiser pegar spoilers deste próximo livro, eu recomendo que você não assista, porque eu realmente não vou me controlar. Dito isso, gente, vamos lá. Bom, Queen of Air and Darkness vai começar exatamente no ponto onde, né, Lord of Shadows termina, que é com a morte da Liv e do Inquisitor. Não sei como é que se fala isso em português, eu já esqueci os termos. Mas com a morte da Liv e do Robert Lightwood, os dois morrem nas mãos da Annabelle e a Annabelle desaparece, a gente não sabe pra onde ela vai. E aí se segue aquele desespero todo pós-morte, né? O Julian tá transtornado, tá todo mundo muito doido de, meu Deus, o que a gente faz agora? Quem que vai ser o novo Inquisidor? E a gente começa essas primeiras páginas, assim, com um clima muito pesado de luto e de, meu Deus, o que acontece com a Clave agora? As primeiras decisões que são tomadas nesses primeiros capítulos do livro são muito pesadas. Então, primeiro, o Horace Dearborn, que é o pai da Zara e líder do cohort, ele acaba sendo indicado e acaba ascendendo aí a posição de Inquisidor. E o Julian, que tá desesperado depois da morte da irmã e que não sabe como vai resolver essa história com a Emma, agora que o Robert, que era quem tava responsável ali, ciente da situação entre eles, que ia fornecer esse exílio pros dois, agora que o Robert não tá mais ali, como é que vai se resolver essa treta dele toda, tão apaixonado pela Parabatai? E aí ele vai atrás do Magnus e pede pro Magnus fazer um feitiço que tira os sentimentos dele. Aí você pensa, né, gente, o Julian, ele já é meio filho da puta com sentimentos. Vocês imaginam? Sem sentimentos, né? Fodeu, vai ficar uma delícia. Esses primeiros capítulos são muito rápidos e muito mais rápidos do que o restante do livro. E acontece tanta coisa nesse livro, gente. É muito difícil resumir tudo que acontece dali pra frente, porque se desenrola uma guerra contra o cohort ao mesmo tempo como uma guerra interna ali entre a Amy e o Julian e os próprios sentimentos e as pessoas todas tentando se resolver ali. Tem o Tai tentando levantar a Liv dos mortos, tem o Kit sem saber o que ele faz, se ele ajuda ou não, tem a Drew se sentindo excluída, tem a Cristina que não sabe se escolhe o Mark ou o Kieran, tem o Mark que não sabe se escolhe a Cristina ou o Kieran, tem o Kieran que não sabe se escolhe. Na verdade ele não é o único que não tem que escolher nada. Mas enfim, tem muita treta que acontece nesse livro, assim como nos dois anteriores. Mas diferente dos dois anteriores, eu senti que Queen of Air and Darkness, ele meio que se perde nele mesmo. Queen of Air and Darkness é um livro de mais de 800 páginas, eu acho. E essas 800 páginas, elas correm de uma maneira que parece que a Cassandra em algum momento tinha finalizado o livro com 300 páginas e aí ela decidiu enfiar mais coisa ali no meio pra ele ficar grande que nem os anteriores. Essa série teve alguns treinos, eu acho. Eu não sei nem se são acertos ou erros, mas eu tive a sensação de que a Cassandra fez testes com algumas coisas que ela queria saber se dariam certo. A primeira delas é que cada livro da trilogia Artifícios das Trevas tem um vilão diferente, né? No primeiro a gente tá enfrentando o Malcolm, no segundo a gente tá enfrentando a Annabelle, no terceiro você acha que você tá enfrentando o Ancilikin, mas no final das contas é só o cohort, enfim, né? Tem muitas coisas acontecendo e essas posições de poder ali do mal meio que mudam o tempo todo. Por um lado, isso é muito legal, porque quando acaba o segundo, você já fica tipo, caraca, o que será que vai vir pro terceiro livro? E mesmo no terceiro, quando chega na metade e essas posições de poder já foram invertidas, você fica tipo, caraca, o que será que vai acontecer agora, sabe? Qual vai ser o próximo inimigo que a gente vai ter que enfrentar? E esse sentimento de expectativa constante é meio que o que leva a gente a continuar lendo as séries da Cassandra, né? Você tem sempre um inimigo maior, ou não necessariamente maior nem pior, mas assim, um inimigo diferente, que te traz possibilidades diferentes e que traz ameaças diferentes e que ao mesmo tempo são ameaças muito humanas. A proposta desse terceiro livro, né, de ter o cohort como vilão, é você falar sobre politicagem, é você falar sobre preconceitos, sobre exclusão, sobre, enfim, né, todas essas pequenas coisas tornam o dia a dia de pessoas normais, né, e de políticas normais
meio intragáveis. Existe uma conexão muito clara com o governo Trump, a maneira como ela constrói o Dearborn, principalmente, é muito claramente uma crítica ao governo Trump e a maneira como ele se posiciona com relação a minorias. Tem crítica ao Muro do México, tem crítica à expulsão, né, de refugiados, tem crítica a um monte de coisa que é muito claramente feito pra falar sobre a política americana. Só que a maneira como a Cassandra construiu isso, pra mim, ficou pouco a desejar, assim. Você consegue ver a crítica, mas a impressão que eu tive em vários momentos desse livro é que era outra pessoa escrevendo. Porque tem momentos de diálogo, gente, que eram, assim, sofríveis. Tem personagens que, pra mim, eles eram tão sem propósito e eles eram tão dispensáveis. Personagens que começam com uma importância muito grande, que aparecem lá atrás, tendo essa sensação de que vieram por alguma coisa, como por exemplo os irmãos Rosales. O Diego e o Jaime Rosales, eles parecem que vão ter uma super relevância, e no final das contas eles não têm relevância nem mesmo pra Cristina, porque ela cagou pra eles. Você junta isso a esses diálogos meio sofríveis, ela tira coisas assim da nuca, ela tira coisas do nariz pra explicar por que ela tá fazendo certas coisas, sabe? Ela toma liberdades que ficam com cara de tipo plot device mal construído, porque são coisas que você nunca ouviu falar e que tem assim zero pra nenhuma explicação. São coisas que depois são absolutamente irrelevantes, mas que ela tira da cartola assim, tipo, ops, olha aqui uma solução maravilhosa pra você resolver o seu problema completamente agora. E eu li esse livro com uma sensação crescente de estar sendo enganada. Os outros dois eu li com o coração na mão, assim. Lady Midnight mexeu comigo de uma maneira muito forte. Lord of Shadows eu terminei devastada. Eu acabei o livro, assim, ansiosa pra ler mais. Eu acabei o livro e corri pra comprar o audiobook, ouvi o audiobook de novo porque eu tava muito envolvida. Eu me arrastei na leitura de Queen of Air and Darkness, de verdade, assim. Eu demorei 6 dias pra ler, que é um milagre considerando Cassandra Clare, porque geralmente em 2 eu já matei o livro. Eu fico sem dormir pra conseguir ler inteiro. Dessa vez, assim, eu não tava afim de atrapalhar meu sono por causa desse personagem, sabe? Ela conseguiu me fazer pegar ranço de gente que eu gostava. Ela conseguiu me fazer pegar ranço do Julian, sabe? O Julian com as decisões escrotas dele. E acho que, de uma certa forma, ele perdendo os sentimentos é uma das melhores coisas que acontece no livro, porque é uma das coisas que mais faz sentido com a construção que a gente tem do personagem. Que mais faz sentido com quem a gente vê que o Julian é, assim. Esse Julian que é tão altruísta, tão altruísta, tão altruísta, que ele chega a ser egoísta, sabe? Ele faz tanto pelos outros que quando ele precisa fazer uma coisa por ele mesmo, ele passa por cima de todo mundo. E é meio isso que ele faz quando ele tira os sentimentos dele, assim, quando ele resolve parar de sentir. Fala, não, tipo, chega, foda-se, fiz tudo por todo mundo, agora eu quero que se foda. E ao mesmo tempo é um gesto em relação aos outros, porque ele tira os próprios sentimentos pra proteger a Emma também. Mas essa foi, tipo, de longe uma das melhores partes. E também quando, mais pro meio do livro, eles são transportados pra um universo paralelo, que é o Tule, não sei como é que vai ficar, como é que as pessoas falam isso, mas enfim, né, eles são transportados pra esse universo paralelo e você tem uma visão de como seria o mundo se o Sebastian tivesse vencido. Também é uma parte muito da hora que fala muito sobre esses paralelos, né, de como foi a construção do mundo desde Instrumentos Mortais e como poderia ter sido diferente se a Clary não tivesse existido, por exemplo. Mas os confrontos dentro do que tava aberto mesmo pra essa série me deixaram extremamente decepcionada. Porque foi coisa assim de vilania barata, foi coisa que foi resolvida de uma maneira porca, foram batalhas que, tipo, teve uma grande batalha que começou da maneira mais estúpida possível, não fez sentido nenhum. E aí chega no final, você cria um novo conflito que vai ficar pra próxima série, que também é um conflito que não faz sentido, que, tipo, parece fraco. Tem tanta coisa nesse livro que, principalmente assim na parte final, né, da terceira parte, que poderia ter tido um impacto tão grande em mim, e eu não consegui sentir, porque chegou naquele ponto em que já tinha se arrastado tanto, com pontos de vista tão desnecessários, com cenas que eram facilmente resolvidas, tipo, caralho, pra que ela arrastou a treta toda de Mark, Kieran e Cristina até os últimos capítulos? Pelo amor de Deus, dá pra ter resolvido isso já na primeira metade desse livro, antes, na primeira parte, nem na metade dava pra ter chegado. E esse tipo de coisa me deixou tão exausta, e é muito chato falar isso sobre um livro de uma autora que eu gosto tanto, que eu já falei tanto nesse canal, porque, né, eu espero tanto, eu aplaudo tanto, e eu gosto tanto da maneira como ela constrói personagens e como ela trata de minorias. E eu li esse livro e eu tô tipo, cara, eu não acredito que eu indiquei essa série pra pessoas, sabe? Ela tem coisas melhores e eu acho que o início da série é muito rico, mas dá uma decepção. Eu tô decepcionada. E não é nem porque é um livro mega ruim, assim. Eu dei 3 estrelas, eu achei ele um livro ok. Só que ele podia ter 300 páginas, ele podia ter uns 800 conflitos a menos, ele podia ter diálogos 1 milhão de vezes melhores. E, enfim, gente,
Eu só esperava muito mais. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham curtido este vídeo. Deixem aquele like aí embaixo, deixem os comentários se vocês já leram ou quais são as expectativas pra vocês que ainda não leram. Pra vocês continuarem por dentro da discussão desse e de outros livros, conheçam também o Quarta Parede, que é o meu podcast com a minha amiga Ana Lívia. O link tá aqui na descrição do vídeo. E eu vejo vocês em 2019. Beijos, boas festas, bom final de ano e a gente se vê!